galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é o nosso penúltimo vídeo, é o quarto vídeo, né, da nossa série. Eu tava meio em dúvida em qual assunto abordar. Eu tinha pensado em falar sobre polarização política, só que esse é um tema tão delicado e a gente tá num clima tão pesado no nosso país, que foi difícil encontrar uma linguagem assim que atendesse aos dois lados, sem ofender nenhum, ou sem ofender até mesmo os dois, já que eu não me enquadro nessa polarização que o país está passando. Então, por sugestão de um amigo meu, aliás, obrigado Dan, a ideia é genial, eu resolvi falar uma coisa que é dúvida de muitas pessoas, que são os caminhos de uma lei, desde o seu nascimento até a sua publicação, até ela entrar em vigor. Vamos lá. As leis, como eu já disse anteriormente, nascem do legislativo, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Se elas forem municipais, elas nascem na Câmara Municipal. Se elas forem estaduais, elas nascem na Assembleia Legislativa. E as federais nascem no Congresso Nacional. Eu vou falar das do Congresso, que elas são as mais importantes, e você entendendo ela, você consegue entender as outras. No Congresso Nacional, nós temos a Casa Alta e a Casa Baixa, que eu já falei, que são os deputados e os senadores, e os dois têm o poder de criar leis. Quando a Câmara dos Deputados cria, discute e aprova uma lei, ela vai para o Senado validar para mandar para o Executivo. Quando o Senado resolve criar uma lei, eles criam, discutem, aprovam, e aí ela vai para a Câmara, ela faz o caminho inverso. Então ela tem que passar nas duas casas do Congresso para ela poder seguir para o Executivo. Beleza? Isso aí é um ponto importante. Quando um deputado, eu vou dar o exemplo do deputado porque é aquele que a gente tem mais familiaridade. Quando o deputado cria um projeto de lei, lógico, ele estuda um assunto determinado, com a ajuda de alguns técnicos especialistas na área do direito. Ele vai elaborar um projeto de lei, e esse projeto de lei vai para uma comissão para ela ser discutida. Geralmente as comissões têm uma temática, têm um tema definido por semana ou por sessão. E quando um projeto de lei se enquadra naquele assunto que vai ser discutido na comissão, aí essa lei é avaliada. Os senadores pegam o projeto de lei, avaliam, discutem, vê a constitucionalidade. Como assim? Eles veem se esse projeto de lei não fere a Constituição, se essa lei não pode prejudicar algo que já tenha sido definido em Constituição, ou se ela não fere algum direito já adquirido. Após essa comissão avaliar a lei, são feitas as modificações necessárias, caso necessárias, e essa lei é passada adiante para plenário. O que é plenário? Plenário é aquela votação na Câmara que a gente viu no caso do impeachment, por exemplo, quando os deputados vão lá votar a favor ou contra. Quando os deputados votam, se essa lei é aprovada com 50% mais um, ela segue para o Senado. No Senado acontece a mesma coisa. Os senadores vão examinar esse projeto de lei, vão ver se não fere algo, se a Câmara não está exagerando, se está alinhado o pensamento das duas casas, e se tiver tudo ok, eles passam adiante eles aprovam no Senado e passam adiante para o Executivo. Aí vem aquele poder que eu falei no meu segundo vídeo, que o Executivo tem de sancionar ou vetar a lei. Vamos falar sobre o veto. O veto é uma figura importante nas leis. Quando o presidente, o prefeito ou o governador não concorda com algo em alguma lei, vamos supor que chega uma lei com 10 páginas e ele não concorda com uma palavra. Ele não pode simplesmente riscar essa palavra da lei. Quando ele discorda de algo, ele tem que cancelar o artigo inteiro. Ele não pode cancelar somente uma frase, somente uma palavra, que é para não descontextualizar a lei, que é para não manipular essa lei. Então ele tem que invalidar o artigo inteiro. Quando isso acontece, ele aponta o porquê que ele vetou determinada palavra ou artigo e a lei volta para o Congresso. Quando ela volta para a Câmara, os deputados revêem, analisam o motivo pela qual ela não foi aprovada, e aí ela vai para plenário de novo. Só que agora nós temos uma diferença. Quando essa lei
que já passou na mão do presidente, foi vetada, volta a plenário, volta a votação, os deputados, claro, eles têm que corrigir, julgar se aquilo que o presidente apontou vale ou não. E após julgar e alterar se necessário, quando eles aprovarem na votação deles, no plenário, eles necessitam de 50% mais um, e se eles tiverem esse quórum, a lei vai a vigor. O presidente não pega ela por uma segunda vez. Quando ela volta para a Câmara e a Câmara corrige, eles têm o poder de aprovar e passar essa lei. Por quê? Por conta daquilo que eu já falei do equilíbrio de poder. Quando um presidente não se dá bem com o Congresso e vice-versa, ele simplesmente pode passar a vetar todas as leis que chegam para ele travar o Congresso. Para isso não acontecer, existe essa medida da lei voltar para o Congresso e o Congresso publicar ela. Quando isso acontece pela segunda vez, quando tem essa segunda votação, a votação é no escuro, não é divulgado como os deputados votaram. Por quê? Para proteger o legislativo de futuras retaliações do executivo, para o presidente futuramente não punir determinado deputado que votou contrário àquilo que ele decidiu. Beleza? Então é assim que surge uma lei no país. Quando o presidente recebe a lei do legislativo, resolve aprová-la, sancioná-la, ele assina a lei e ele tem 48 horas para despachar essa lei para o Diário Oficial da União. Em 48 horas após a assinatura, essa lei tem que estar no Diário Oficial para ela poder entrar em vigor. Esse é o prazo que o presidente tem. Então é isso, galera. A lei nasce na Câmara ou no Senado, passa por avaliações da casa oposta, que é a casa alta e a casa baixa. A casa oposta validando, ela vai para o Executivo e aí o Executivo sanciona ou veta. Caso ele vete, a lei volta para a Câmara tem que analisar o porquê ela foi vetada e corrigir se necessário. Após isso, ela volta para o plenário para ser votada e aí ela não é necessariamente devolvida para o presidente. Se ela obtiver 50% mais um, ela é publicada no Diário Oficial e ela entra em vigor. Beleza? Esse é o caminho das leis aqui no nosso modelo de governo. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Hoje é dia de debate, eu aconselho a todos a assistirem, é muito importante. Por mais que a gente saiba que os candidatos tenham seus discursos já definidos, decorados e seja o mesmo blá 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 de sempre, os debates da Globo têm por característica serem os mais pesados, os mais afrontosos, por causa da linha editorial. Então, é interessante você assistir, porque às vezes surge alguma pergunta assim fora da curva e o seu candidato é pego no pulo, ou ele não sabe responder muito bem, ele fica constrangido. Por isso é interessante, através do debate a gente consegue ver um pouco do caráter dos nossos candidatos. Beleza, galera? Então é isso, esse foi o nosso penúltimo vídeo, espero ter ajudado. O nosso próximo vídeo será o último. E é isso, conto com vocês, valeu, até a próxima. Falou!